Pronto. Voltou aqui. Esperar a Bruna entrar. Estranho esse meu Instagram. Fica me deixando sem ouvir minha convidada. Esperar aí chamando o pessoal, avisando que eu voltei. Vamos esperar a Bruna entrar para a gente dar continuidade, que ela estava falando dos 3 tipos de fome que a gente tem. Curioso, né? Isso? 3 tipos de fome. Mamãe Maneira, Lília entrou. Silva. Aparecida. Esperar a Bruna para a gente dar continuidade. Mas então, só complementando aqui enquanto a Bruna entra, é justamente esse cuidado, né? Já que a gente está agora nesse período de quarentena, eu sei que, né, pegou todo mundo de surpresa, a gente tem que adaptar novas rotinas, mas pronto, a Bruna entrou. Mas aproveitar a rotina justamente para implementar essa questão da alimentação saudável. Um excelente momento. Claro que está todo mundo patinando, né, nessa nova realidade. Eu já tenho um hábito de trabalhar. Vamos ver se eu te ouço agora. E aí, tá tudo certo? Agora voltou, que estranho, mas enfim, vamos lá. Mas continua aí contando pra gente, falando um pouquinho das 3 fomes, né, que você estava falando. Isso, então nós temos a fisiológica, que eu já falei, né? A fome emocional e a social, que eu falei que nós Uhum, não estamos tendo agora. De ter vontade de uhum, tomar um café, de conversar, de fazer um almoço, de reunir a família para comer. E geralmente, todas as vezes que a gente quer se reunir, a gente sempre tem uma associação com a comida, né? sempre tem. Ah, Todas vamos as levar um belisquete, vamos tomar um café, vezes. vamos comer um bolo. Sempre tem, né? Sempre tem. Então, ficar atento mesmo a esses 3 tipos de fome para a gente não jogar tudo a perder nesses dias que a gente precisa ficar dentro de casa. Até porque a gente acaba colocando mais alimentos do que o nosso corpo precisa. É como se fosse um carro e você fica toda hora enchendo o tanque de gasolina, né? Não precisa, a Uhum, gente precisa de uma quantidade pequena de alimentos ao dia para a gente conseguir ter boa energia. uhum, Esses alimentos, é uma coisa que eu sempre falo, eles precisam ser baixo índice glicêmico. Então, quanto menor for o índice glicêmico da nossa alimentação, né, mais saudável a gente vai ficar. Porque quando eu tenho uma alimentação com alto índice glicêmico, eu vou depositando muito na minha célula a gordura, não é? A insulina, ela capta a glicose na corrente sanguínea e vai mandando para a célula em forma de gordura. E essa gordura vai inflamando, que é aquele processo inflamatório que nós temos, e vai me deixando sobrepeso, obesa, o que vai atrapalhando a minha imunidade também. Tudo que leva a um processo de inflamação atrapalha a imunidade. O que nós não queremos é isso. Por isso que nossa alimentação ela tem que ser rica em alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, para fagocitar, englobar os radicais livres e jogar fora, né? E tem que ser rica em ômega 3 também, para estar auxiliando as boas gorduras. A gente tem que ter um equilíbrio nas fontes alimentares. Eu costumo falar bem assim para os meus pacientes: eu tenho que acordar e pensar, eu tenho que manter o meu nível de glicose baixinha durante o mais longo período que eu conseguir. uhum, Eu explico muito isso porque se a gente fica dando picos de glicose o tempo inteiro durante o dia, eu vou inflamando as minhas células e vou aumentando o risco de obesidade e de diabetes, né? Então, é uhum, muito importante a gente cuidar dessa parte. Eu coloquei aqui para falar para vocês também algumas coisinhas que auxiliam a imunidade, além dessa questão de alimentos com potencial anti-inflamatório, cuidar do nosso intestino, o shot. Então, o shot eu coloco, só para concluir o shot, limão, coloco própolis, eu gosto do extrato de própolis. Uma marca que eu gosto muito é da Apis Flora. Eu não ganho nada para indicar ela, mas eu indico porque é a marca mais pura que eu conheço. E ela tem a uhum. opção sem álcool para as crianças, tem a Sim. opção
orgânica com álcool. Eu, particularmente, eu prefiro a orgânica com álcool. O álcool, ele aumenta o potencial fitoquímico do extrato de própolis devido ao meio mesmo, né? Ao Eu meio anotei alcoólico. aqui. E o orgânico, a opção orgânica, é melhor, porque eu consigo ter propriedades mais concentradas nessa questão de ser orgânico, né? Coloco a Uhum. cúrcuma moída, que é um excelente anti-inflamatório. E eu coloco também, Melissa, um gengibre em pó, de uma marca que eu gosto muito também, pode ser qualquer marca, mas eu gosto da Nayak, porque eu acho bem puro também ele. Ele é facinho, você bota só um pouquinho de gengibre e ele acelera o nosso metabolismo. E eu preciso disso, né? Eu preciso de energia. Então, eu tomo pela manhã, então é algo que eu gosto. Uma coisa que eu coloco no meu, mas isso é bem individualizado, porque daí já é uma suplementação, é a Sim. glutamina. A glutamina, ela Uhum. é um aminoácido, né? Então, não são todas as pessoas, e tem algumas doenças que são proibidas a glutamina. Por exemplo, quem tem câncer, ela não pode de jeito nenhum tomar a glutamina. A glutamina, ela alimenta o câncer, né? As células cancerígenas. Então, Pois assim, é, então. eu não gosto nem de ficar falando muito, assim, para as pessoas colocarem a glutamina no shot, porque realmente isso é algo individualizado. É importante ter um acompanhamento, né, da Tem que ter o nutricionista. Não vão acompanhamento. fazendo, gente, Diferente do não vão limão. fazendo as coisas por Não, aí, assim, não não, dá. por Não, favor, não dá. Não. Assim, ó, falou que é suplementação, tem individualizada. Isso vai ser feita de forma aleatória. Agora, o limão, a cúrcuma, o própolis, a gente sabe que é tudo muito natural, não é suplementação. Então, por isso, Sim. quando você falou, meu filho perguntou se pode tomar o shot, pode tomar o shot. Aqui, Melissa, uma coisa que eu faço com o Igor, ele bebe própolis numa boa, mas se botar limão, ele não dá conta. Ele trava, É. faz ânsia de vômito. Então, o que a gente faz aqui? Eu esquento um pouquinho de suco de uva integral, só boto 8 segundos no micro-ondas, porque dá uma mornada, assim, bem, bem básica. Então, eu esquento um pouquinho, coloco o própolis, coloco um pouquinho da cúrcuma dentro do suquinho de uva. Aí, às vezes, eu coloco mel quando eu preciso que ele expectora. Agora mesmo ele tá com aquele catarrinho querendo expectorar. Daí eu coloco um pouquinho do mel para ele. Lembrando que o mel é só depois dos 2 anos, porque altera o paladar, porque é sabor doce, né? Então, aí eu coloco e aí eu adiciono a cúrcuma moída e às vezes eu coloco umas gotinhas de limão, porque daí não vai ficar tão forte do que você espremer aquele limãozão todo para a criança ter que tomar, né? Mas Olha, isso é uma excelente. estratégia, né? Isso é uma estratégia nutricional que vai nos auxiliar, né, para ter essa boa imunidade aí. E as crianças Uhum. podem sim, tá? Só cuidado com as suplementações. Aí tem gente que coloca vitamina C dentro do shot, que já é uma suplementação, porque o limão é alimento, ele tem essa fonte rica de vitamina C. A partir do momento que você faz uma suplementação, aí tem que ter o acompanhamento da nutricionista, tá? Bacana, bacana, E aí as ótimo. outras. Aí então, a gente falou de intestino, né? Só para recapitular, a gente falou do nosso intestino, das boas microbiotas, como alimentar as bactérias boas, como tá colocando as bactérias boas para dentro, que é em forma de probiótico, alimentando-as com as fibras. A gente falou também das fibras, né? Para estar colocando do mixinho de fibra. E aí a gente não pode esquecer do banho de sol e da atividade física. Uhum. Uhum. Isso também está dentro da imunidade, do sistema imunológico. Eu preciso disso para ter uma boa imunidade. Quando eu falo boa imunidade, eu falo. É um complexo, entende, Melissa? Por isso que as pessoas acham que o shot é milagroso. Não é Vou só, comer um né? Tem um processo ali, né? Tem batata um frita. ciclo, né? Não é assim, né? E vou estar tomando shot e vou estar com a minha imunidade boa. Não é assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo como um todo. E o sol, a Uhum. gente sabe que ele tem absorção, é através dele que ocorre a absorção da vitamina D. E a vitamina D ela é precursora de várias outras vitaminas, ou seja, ela que auxilia a absorção das outras vitaminas. Por exemplo, o Sim. cálcio não é absorvido se não tiver vitamina D. Por isso que as crianças, elas correm um risco de nanismo se elas não tiverem nem suplementação de vitamina D e nem banho de sol. Outra coisa Uhum. que o sol faz é produzir um hormônio chamado serotonina. Ah, que maravilhoso! Esse serotonina, ele olha, gente, eu não sei Adoro. vocês, mas eu amo banho de sol. Eu adoro botar um biquíni e ficar
Gente, desde muito nova, desde criança, eu sempre adorei o sol. Para mim, dá uma sensação de adrenalina, de felicidade, de dia bom. Eu tenho umas amigas que detestam o sol, assim, elas não gostam, elas não suportam, elas pegam o sol, elas ficam irritadas. Eu falo, gente, como? Como, E né? para mim, então, assim, esse sol, ele vai liberar a serotonina para qualquer pessoa, para aquela que fica irritada e para aquela que fica feliz, ele vai liberar a serotonina, além da captação da vitamina C e da absorção da vitamina D, desculpa. Além da absorção da vitamina D, a produção de serotonina. E olha como é que funciona a serotonina. A gente consegue tomar o banho de sol de dia, porque tem sol, óbvio. E então, durante o dia, a gente tem uma elevação do nível de serotonina que começa a cair quando o sol vai indo embora. A serotonina vai diminuindo porque ela vai se transformar em melatonina, que é o hormônio do sono. Para dormir. E eu só tenho uma produção de melatonina adequada se eu tiver um nível de serotonina alto durante o meu dia. Então, é muito importante uma boa noite de sono para o nosso sistema imunológico. Quem não consegue dormir bem, quem não consegue ter pelo menos 8 horas de sono consecutivos, não consegue ter uma boa imunidade. Porque através do nosso sono, a gente consegue fazer sínteses maravilhosas no nosso organismo. Eu preciso estar naquele sono profundo mesmo para que isso aconteça, né? Bruninha, teve uma pergunta aqui. A Lê falou que ama tomar sol e ela perguntou, né? Qual o melhor horário para absorver a vitamina D? Você saberia dizer? Olha só. Eu, nutricionista, vou falar da minha parte, depois eu falo da parte que os dermatologistas falam. Qualquer horário ocorre a absorção da vitamina D. Meio-dia, aquele sol mais forte, é onde mais ocorre o nível de absorção da vitamina D. Qualquer solzinho, às vezes não precisa nem do sol, às vezes não precisa nem do sol estar forte. Basta aquela coisinha nublada, você se expor, que já ocorre, porque tem os filtros solares, né? E através desses filtros solares é que vai ter a absorção da vitamina D. Porém, os dermatologistas orientam a gente ter cuidado com o sol, porque mancha a pele, câncer de pele. Então, a gente tem que ter esses detalhes. Visando também um cuidado de não passar protetor solar. Então, como a minha que aí pele não faz sentido. Exposta, não, porque faz o bloqueio, né? Então, como a minha pele precisa estar pelo menos 70% do meu corpo tem que estar exposto ao sol. Então, tem que ter cuidado com o horário do sol só por causa disso. Mas, nutricionalmente falando, em 15 minutos de exposição solar, você já tem uma boa absorção de vitamina D, tá? E já tem produção de serotonina. Gente, serotonina é muito importante. Como eu te falei, como a melatonina, como a produção de sono e a atividade física também. Porque que eu consigo transformar a gordura em massa magra, né? E a gente sabe que muita gordura é inflamatório. O processo inflamatório é inversamente proporcional ao nosso sistema imunológico. Eu preciso de um sistema imunológico bom e eu não posso ter nada inflamado. Minhas células não podem estar inflamadas. E se eu tenho gordura acumulada, gordura em excesso, toxinas em excesso, vai atrapalhar. Né? Porque na hora que eu ter contato, por exemplo, com um vírus, uma bactéria, um agente agressor a mim, meu corpo vai falar, não dá. Sabe por que não dá? Eu tô todo inflamado. Eu tô cheio de pendências aqui para resolver nesse corpo que eu não tô dando conta, eu não vou dar conta. E aí complica. Por isso que as pessoas têm as complicações. Por isso que o pessoal fala, não é só o coronavírus que tá matando, uma simples gripe mata. Mata se você não souber cuidar do seu corpo. Bruna, assim, eu gosto sempre nos meus processos, quando eu inicio qualquer acompanhamento, né, geralmente eu inicio qualquer acompanhamento, como psicóloga eu não posso receitar nada, né, nenhuma medicação, enfim, mas uma das coisas que a mãe sempre vem, meu público também é muito de mães, né, ela sempre fala assim, não tô sem energia, tô sem vontade, tô sem ânimo, tô sem, né, enfim, aquela coisa, aquele peso, Melissa, tô tendo que tirar, assim, força lá, sabe, para poder fazer as coisas, aí confunde-se, inclusive, até com uma depressão, sabe, começa a entrar num processo ali de uma confusão, de uma depressão, e eu falo, não, vamos avaliar, primeiro, uma das primeiras coisas eu sempre peço, eu falo assim, olha, faz um exame de vitamina D, é fundamental. Geralmente, nos meus processos, eu peço. Falei, faz um exame, qualquer acompanhamento. E aí, muito comum
tá com baixa de vitamina D, e a hora que a gente faz essa regulagem de vitamina D, a gente já muda o estado dessa mãe, essa energia, esse estado emocional, que aí ela já começa a ter energia para ir para uma atividade física, que isso já muda, ou seja, e aí é olhar muito para o sono. Eu também falo muito de olhar para o sono, desse cuidado, e o olhar para o sono é justamente essa qualidade desse sono, como é que tá essa qualidade desse sono, porque interfere diretamente, ou seja, quando eu regulo aqui essa vitamina D, né, indiretamente eu estou regulando, indiretamente não, que na verdade é diretamente, né, porque Deus é maravilhoso na sua perfeição, aí ele diretamente ele está melhora essa qualidade de sono, que traz já essa qualidade de vida para a mãe. E aí a gente já vai regulando. Então não era uma depressão, era uma melancolia, né, por causa de Falta uma de falta de energia. uma vitamina no Falta corpo. de Gente, isso é energia, muito exatamente. incrível o processo, né? Por isso que eu falo, sistema imunológico você trabalha no corpo como um todo, né? Começando pelo intestino, atividade física, sono, tudo isso, Melissa, é muito importante.